Algo extraordinário está acontecendo em astronomia agora e a maioria das pessoas não tem ideia do seu tamanho real. O telescópio espacial James Webb não existe mais, apenas confirmando o que já havíamos dito. Suspeito está ativamente infringindo a lei, limites do que pensávamos ser possível. Em um curto período de tempo, a Webb, planetas descobertos que não deveriam existir, atmosferas que não deveriam sobreviver, galáxias que não deveriam ter se formado, ainda e assinaturas químicas que impulsionam desconfortavelmente perto da questão de vida além da Terra. E não, isso não é sobre K218b. O que o Webb está vendo vai muito além disso. Um único planeta, peça por peça, descoberta por descoberta, um padrão emergente. E esse padrão sugere o ciúme. O universo é muito mais estranho, muito mais ativos e muito mais criativos do que os nossos, modelos jamais permitidos. Esta noite nós somos. Vou seguir essas descobertas passo a passo, porque no final disto, ao contar a história, você pode perceber que o inimaginável deixou de ser teórico. Isso já está sendo observado. Uma das primeiras rachaduras em a compreensão vem de um planeta que, no papel, não faz sentido nenhum. TOI 4507b é um gigante gasoso com aproximadamente o tamanho de Júpiter. No entanto, sua densidade é dramaticamente inferior a qualquer coisa que esperávamos para um planeta dessa escala. É inchado, inflado e inexplicavelmente leve, como um balão cósmico que deveria ter. Desmoronou há muito tempo. Mas o que mais incomoda os astrônomos não é o seu tamanho, é a sua órbita. TOI 4507b move-se em torno de sua estrela com uma inclinação próximo de 90 graus, o que significa que sua órbita é quase perpendicular às estrelas. Rotação. Esse tipo de configuração não acontece de forma suave. Sugere passado violento envolvendo extremos, interações gravitacionais ou migração orbital catastrófica. E, no entanto, o planeta está muito longe de sua estrela para aquecimento estelar para explicar seu inchaço. Estado. O telescópio James Webb agora está analisando detalhadamente sua atmosfera, tentando entender o que possivelmente poderia ser manter um mundo tão vasto de forma tão artificial. Luz. Este único planeta já é, obrigando os cientistas a admitir que algo fundamental sobre planetário. A evolução está ausente de nossas equações. Por mais chocantes que sejam os planetas estranhos, as descobertas da Webb não param por aí. Quando voltou seu olhar para o início, o universo encontrou algo ainda mais problemático. Buracos negros supermassivos, já totalmente formado e ativamente, consumindo matéria que aparece apenas 500 a 570 milhões de anos após o Big Bang. Objetos como os encontrados em galáxias, tais como Sears LRDZ 9 e Cooks LRD 8, possuem massas centenas de milhões de vezes a do nosso Sol. De acordo com cosmologia padrão, simplesmente não havia tempo suficiente para que os buracos negros cresçam em grande escala por meio de processos convencionais. Essas descobertas sugerem que os buracos podem se formar diretamente a partir do colapso de enormes nuvens de gás, evitando o crescimento lento e gradual. Antes acreditávamos que era obrigatório. Em outras palavras, a Webb está nos mostrando que o universo aprendeu a construir gigantes, quase imediatamente. E se isso for verdade, então muito do que pensávamos saber sobre a evolução cósmica precisa ser reescrito. As revelações da Webb continuam à medida que se aproximam de mundos tão extremos que soam quase ficcional. Veja o WASP-18. B1, gigante gasoso ultraquente orbitando sua estrela, tão de perto que sua atmosfera, temperaturas onde a água literalmente ferve, transforma-se instantaneamente em vapor. Utilizando tecnologia avançada, espectroscopia durante eclipses planetários, a Webb alcançou algo nunca antes feito. Antes, um mapa tridimensional de uma atmosfera de um exoplaneta. O que ela revelou foi impressionante. Ventos supersônicos, devastando o planeta, redistribuindo o calor do calor escaldante, lado diurno para lado noturno, criando um dos sistemas atmosféricos mais complexos já observado. Isso é mais do que um
curiosidade representa o começo de uma nova era onde atmosferas alienígenas podem ser modelado em detalhes não imaginados. A Webb não parou por aí. Ela também detectou uma atmosfera densa em torno de TOI 561b, uma superterra orbitando extremamente perto para sua estrela. De acordo com o anterior, modelos tal planeta deveria ter perdido sua atmosfera há muito tempo. No entanto, não mudou. Essa única observação força. Cientistas reconsideram o quão resiliente atmosferas planetárias podem ser mesmo em ambientes antes considerados completamente hostil, talvez o mais perturbador. As descobertas provêm das observações de Webb, do próprio universo primordial. Um telescópio identificou uma galáxia espiral, já bem estruturado e maduro, existindo apenas 100 milhões de anos depois. O Big Bang. Isso deveria ser impossível. Supostamente as galáxias levam muito mais tempo para se formar, para formar tais formas organizadas. Ou o universo começou antes do que pensamos. Ou existe um mecanismo desconhecido que acelera a formação de estruturas cósmicas dramaticamente. E então veio descoberta da supernova mais antiga conhecida, associado a uma explosão de raios gama, explodindo apenas 730 milhões de anos depois. O Big Bang dispersando a primeira grandeza. Elementos no espaço. Esses elementos são essencial para planetas química e, eventualmente, a vida. A Webb não é apenas mostrar, está nos mostrando objetos distantes, que o universo se tornou muito mais complexo, mais rápido do que jamais imaginamos. E isso, a percepção prepara o terreno para algo ainda maior. Enquanto James Webb continuava a empurrar, adentrando ambientes hostis mais profundos, começaram a descobrir planetas que simplesmente não deveriam ser capazes de existir em seu estado atual. Em torno de estrelas de nêutrons, pulsadores objetos antes considerados como esterilização completa. Webb e observatórios complementares têm planetas confirmados que de alguma forma sobreviveram às violentas explosões de supernovas que criaram esses remanescentes. Esses mundos suportaram rajadas de radiação capazes de, fragmentando átomos, ondas de choque que deveriam ejetaram qualquer material próximo e caos gravitacional que normalmente rasga sistemas planetários separados. E, no entanto, eles permaneceram. Ainda mais perturbador, esses planetas parecem reter atmosferas ou materiais de superfície que indicam estabilidade a longo prazo. Isso força os astrônomos a confrontar verdade incômoda, planetária. A resiliência é muito maior do que jamais imaginamos. Permitido. Se os planetas conseguirem sobreviver à morte de uma estrela, então a linha entre ambientes habitáveis e inabitáveis torna-se muito mais confuso do que nossos modelos. Já foi sugerido. Uma das descobertas mais disruptivas, possibilitado pela Webb, é a lista crescente de exoplanetas que retêm espessas camadas. Atmosferas sob condições onde a perda atmosférica deve ser inevitável. Superterras orbitando extremamente perto de suas estrelas banhadas em intensa radiação. Esperava-se que fossem reduzidos ao mínimo, rocha nua. Em vez disso, a Webb detectou atmosferas ricas em moléculas pesadas, sugerindo mecanismos de retenção poderosos ou reabastecimento contínuo de interiores planetários. Isso implica que os planetas não são vítimas passivas de suas estrelas, mas sistemas ativos capazes de manter equilíbrio por um período muito mais longo do que o esperado. Vulcanismo, campos magnéticos e profundezas. Reservatórios de gás podem desempenhar um papel muito maior. Papel na sobrevivência planetária do que anteriormente acreditava-se nisso. A implicação é impressionante. Planetas antes descartados como mundos mortos ainda podem possuir dinamismo, ambientes em evolução sob seus exteriores hostis. Espectroscópia da Webb. O poder revelou combinações químicas em atmosferas de exoplanetas que não deveriam coexistir por longos períodos de tempo. Metano aparecendo junto com carbono, dióxido, compostos de enxofre persistentes, sob calor extremo e vapor de água, sobrevivendo à intensa radiação estelar, apontar para ciclos químicos ativos, do que composições estáticas. Em equilíbrio, essas moléculas destroem-se ou transformam-se rapidamente uns aos outros. Sua persistência implica em constante reposição ou regulação, processos que mantêm as atmosferas quimicamente desequilibradas.
Este é um ponto crucial, pois o desequilíbrio químico é um dos indicadores mais fortes de sistemas dinâmicos. Embora isso não signifique vida, significa atividade. Significa planetas que não estão quimicamente congelados, mas em constante evolução, reagindo e remodelando-se de maneiras que vão muito além de nossas suposições anteriores. Em conjunto, essas descobertas começam a corroer o conceito tradicional de zona habitável. Durante décadas, a habitabilidade foi definida de forma restrita, como um anel fino ao redor de uma estrela, onde a água líquida poderia existir na superfície de um planeta. A internet está nos mostrando que essa estrutura é muito limitada. Mundos fora dessa zona retêm atmosferas. Mundos dentro dela podem ser muito mais extremos do que o esperado. E mundos antes considerados completamente hostis podem ainda abrigar uma química complexa. A habitabilidade, ao que parece, pode não ser um local, mas um espectro. Uma escala variável de condições onde a química, a energia e o tempo interagem de maneiras que estamos apenas começando a compreender. E se isso for verdade, então, o número de mundos potencialmente interessantes em nossa galáxia não aumenta por um fator pequeno. Ele explode. Conforme o James Webb continuava a dissecar as atmosferas de exoplanetas molécula por molécula, os cientistas começaram a notar algo que silenciosamente soou o alarme. Certos planetas apresentavam combinações químicas que não deveriam persistir a menos que algo as estivesse mantendo ativamente. Em condições estáveis, gases como o metano e o dióxido de carbono se destroem mutuamente em escalas de tempo relativamente curtas. Eles reagem, se transformam e desaparecem. Mesmo assim, Webb continuou encontrando-os juntos coexistindo em atmosferas expostas a intensa radiação e ventos estelares. Isso não é uma coincidência estatística. É um sinal de desequilíbrio químico, um estado em que entradas e saídas são constantemente equilibradas por um processo ativo. É importante ressaltar que isso não significa necessariamente vida. Vulcões, fotoquímica e reações no interior profundo da Terra também podem gerar desequilíbrio. Mas a principal constatação é esta: esses planetas não são quimicamente inertes. São sistemas dinâmicos, que processam constantemente energia e matéria de maneiras que desafiam antigas suposições sobre a estabilidade atmosférica. Ainda mais perturbador é a aparente origem de parte dessa atividade química. Vários exoplanetas observados pela internet recebem muito menos energia estelar do que seria normalmente necessário para sustentar um comportamento atmosférico tão complexo. Em outras palavras, a estrela sozinha não explica o que estamos vendo. Isso força os cientistas a considerarem fontes de energia internas em uma escala muito maior do que se supunha anteriormente. O aquecimento de maré, o decaimento radioativo e a química do manto profundo passam repentinamente de considerações secundárias a atores centrais. Planetas inteiros podem estar funcionando com motores internos, liberando calor e matéria lentamente ao longo de bilhões de anos. Isso expande radicalmente o número de mundos que poderiam permanecer ativos muito tempo depois que suas estrelas começarem a perder brilho. Também sugere que a evolução planetária é muito mais independente da evolução estelar do que nossos modelos jamais permitiram. Nesse ponto surge uma tentação perigosa: rotular esses sinais como evidência de vida, e é aqui que a comunidade científica se tornou extremamente cautelosa. A internet não detectou vida. O que ela detectou foram condições que se assemelham aos ambientes onde a vida poderia existir sem provar que ela exista. Essa distinção é crucial. Falsos positivos já assombraram a astronomia antes. Dos canais marcianos às linhas espectrais mal interpretadas, os cientistas agora enfrentam um paradoxo. Os dados são mais abundantes do que nunca, mas o risco de interpretação excessiva também. Cada possível bioassinatura precisa ser testada em relação a dezenas de explicações não biológicas. E, no entanto, a verdade incômoda permanece, se a vida existe em outros lugares. Os primeiros sinais seriam exatamente assim. Sutis, ambíguos, quimicamente sugestivos, mas nunca definitivos por si só. A esta altura, uma coisa tornou-se inequivocamente clara. O universo não respeita as categorias definidas que criamos para ele. Os planetas não são simplesmente mortos, ou vivos habitáveis ou hostis. As atmosferas não são estáveis, nem desapareceram por completo. As galáxias nem sempre se formam lentamente.
Os buracos negros nem sempre crescem pacientemente. E a química não espera por condições perfeitas. James Webb está nos mostrando um universo oportunista rápido e notavelmente eficiente em criar complexidade onde quer que energia e tempo se encontrem. Isso não significa que o cosmos esteja repleto de vida, mas significa que os processos básicos que levam à vida são muito mais comuns do que jamais ousamos supor. E essa constatação muda fundamentalmente o significado de buscar respostas no céu. Nesta fase, a constatação mais perturbadora não é uma descoberta isolada, mas o padrão que emerge quando todas elas são colocadas lado a lado. James Webb não está encontrando um planeta estranho ou uma atmosfera peculiar. Está encontrando os mesmos tipos de anomalias se repetindo em sistemas estelares completamente diferentes, tipos planetários distintos e ambientes radicalmente diferentes. Mundos quentes, mundos frios, gigantes gasosos, superterras, planetas ao redor de estrelas calmas e planetas ao redor de estrelas violentas. Todos eles apresentando sinais de uma complexidade inesperada. Atmosferas que se recusam a colapsar. Química que se recusa a atingir o equilíbrio. Fontes de energia internas que mantêm os planetas ativos muito depois de já deverem ter se acalmado. Essa repetição é crucial porque a aleatoriedade não se repete de forma tão consistente. Padrões implicam regras subjacentes e essas regras não são as que temos usado por décadas. A internet está silenciosamente nos dizendo que a complexidade não é uma exceção no universo. É um resultado natural sempre que matéria, energia e tempo têm espaço suficiente para interagir. À medida que esses padrões se tornaram mais claros, a comunidade científica fez algo em comum. Em vez de se precipitar em afirmações dramáticas, ela desacelerou o processo com cuidado e deliberação, porque todos os envolvidos entendem o que está em jogo. As assinaturas químicas que o Webb está detectando são perigosamente semelhantes ao que esperaríamos de processos biológicos. Mas expectativa não é evidência. Metano ao lado de dióxido de carbono. Desequilíbrio de longa duração. Energia interna impulsionando a superfície e a renovação atmosférica. Tudo isso pode ser produzido por mecanismos não biológicos sob as condições certas. E, no entanto, é exatamente por isso que o momento é tão tenso. Pela primeira vez, a astronomia está se aproximando de uma fronteira onde os dados não são mais confortavelmente abstratos. É sugestivo, ambíguo, provocador. A Webb não está gritando vida, mas sussurrando algo muito mais inquietante. O universo continua criando ambientes onde a vida não seria surpreendente. Isso é uma afirmação muito diferente. Durante décadas, a busca por vida além da Terra seguiu um caminho estreito, encontrar planetas semelhantes à Terra, orbitando estrelas semelhantes ao Sol, a uma distância e temperatura ideais. O James Webb rompeu com essa estratégia. O que ele está revelando em vez disso é um universo onde o potencial não se concentra em torno de condições raras e perfeitas, mas se espalha por um amplo espectro de mundos. Planetas que são quentes demais ainda mantêm sua composição química. Planetas muito frios ainda geram energia. Planetas que deveriam estar completamente desprovidos de vida, de alguma forma conservam atmosferas densas. A implicação é impressionante. A questão não é mais quantas terras existem por aí, mas quantos caminhos para a complexidade existem. E quando se faz essa pergunta, os números deixam de ser reconfortantes. Eles crescem muito rapidamente. Quando todas essas descobertas são consideradas em conjunto, a palavra inimaginável assume um significado muito preciso. Não significa alienígenas, civilizações ou provas definitivas de vida. Isso significa que o universo opera com um nível de eficiência criativa que jamais imaginamos. James Webb está nos mostrando que os planetas não precisam de condições ideais para se tornarem interessantes, que a química não precisa de ambientes amenos para se tornar complexa, e que o tempo não precisa de bilhões de anos de calmaria para produzir estrutura. O inimaginável não é que exista vida em outros lugares. O inimaginável é que o universo parece quase projetado para tentar repetidamente em lugares que descartamos, sob condições que também descartamos com mecanismos que só agora começamos a compreender. E neste ponto, os dados nos levam a uma constatação inevitável. Não estamos mais questionando se o universo é capaz de produzir complexidade. Estamos observando-o fazer isso em tempo real por toda a galáxia.
Então, onde isso nos leva? Depois de acompanhar as descobertas de James Webb em planetas, atmosferas, galáxias e sistemas químicos que se recusam a se comportar da maneira esperada, uma verdade se torna impossível de ignorar. O universo não é cauteloso. Ele não espera pelas condições perfeitas. A complexidade não se limita a zonas restritas ou mundos raros. Ela experimenta incessantemente em todos os lugares. E o que a Webb revelou não é uma única descoberta chocante, mas um novo padrão, que nos força a repensar o próprio funcionamento da realidade. Durante anos, enquadramos a busca por significado no cosmos em torno de uma pergunta simples: existe vida lá fora? James Webb está nos dizendo discretamente que essa pergunta talvez tenha sido pequena demais. O que vemos em vez disso é um universo repleto de química ativa, fontes de energia persistentes, atmosferas resilientes e mundos que se recusam a se tornar inertes. Mesmo quando as condições parecem hostis à complexidade, encontra uma maneira de sobreviver, de se adaptar e de continuar evoluindo. Isso não significa que a vida esteja em toda parte, mas significa que o caminho para a vida é muito mais amplo, muito mais tolerante e muito mais comum do que jamais nos permitimos acreditar. E é por isso que este momento parece tão inquietante. Porque uma vez que aceitamos o que a teia nos mostra, o silêncio do universo deixa de parecer vazio. Parece paciente. A questão não é mais se o universo é capaz de produzir resultados extraordinários. A questão é quantos deles já perdemos simplesmente por estarmos olhando na direção errada. James Webb não nos deu todas as respostas. O que ele fez é muito mais poderoso. Isso nos obrigou a admitir que o inimaginável não é uma possibilidade futura. Já está acontecendo. À medida que a Webb continua a observar e que missões futuras se baseiam no que ela revelou. Uma coisa é certa: o universo que pensávamos compreender desapareceu. Em seu lugar existe algo muito mais dinâmico, muito mais criativo e muito mais repleto de potencial do que jamais ousamos imaginar. E isso é apenas o começo.